Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Quero trazer mais uma palavra para o sábado dos sonhos. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito das questões do casamento, no nosso meio. Eu creio que Ele quer que nós nos atentemos ao princípio, mais ao princípio do que a lei. Amém? Mais o princípio do que a lei, porque o princípio, ele veio antes da lei. E a gente vai entender um pouco disso hoje nessa ministração, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, vamos ler apenas o verso 39. Então eu peço que vocês fechem os olhos. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero consagrar neste momento, Pai, cada mulher casada no mundo espiritual e que será no físico, Pai. Eu apresento cada homem, Pai, que casará com essas mulheres, ó Deus, inclusive meu cônjuge no mundo espiritual e que logo, Pai, acontecerá no físico, Pai. Eu profetizo, Pai, neste momento sobre essas cabeças, ó Pai. Ó Deus, o desejo do coração, Pai, satisfeito, alinhado, Pai, ao desejo do Teu coração. Senhor, não sabemos escolher, Pai. Foi o Senhor que nos conduziu até aqui. É o Senhor, Pai, quem tem nos feito andar, Pai, e tomar posse da terra prometida. Senhor, sei que muitos se encontram sem esperança e sem saber o que fazer, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor faz todas as coisas. O Senhor, Pai, traz existência daquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Sim, Pai, o que o Senhor preparou para nós. A palavra do Senhor nos diz em Joel 2 que nos últimos dias o Senhor derramaria o Espírito do Senhor sobre toda a carne, e os filhos e as filhas profetizarão. Aleluias, ó Pai. E os jovens, Senhor, teriam sonhos, Pai. Sim, Pai, visão, Pai, os velhos, ó Pai. O Senhor, Pai, está no nosso meio. Em nome de Jesus, traz discernimento da palavra. E que toda dúvida, Pai, que toda incredulidade, Pai, que toda opressão maligna caia por terra agora, que toda ação do diabo seja paralisado, em nome de Jesus, Pai. Traz refrigério, Pai, traz renovo, Pai, traz esperança, Senhor. Nos conduza, Pai, por Teus caminhos e ensina-nos a meditar como a Josué, Pai. O Senhor orientou, medita de noite no livro da lei e não a parte. Ó Deus, ensina-nos que meditar, Pai, não é apenas ler, mas aplicar na nossa vida. Aleluia, Senhor. Sim, Pai. Cumprir, Pai, o que o Senhor ordena. Dai-nos força para cumprir o propósito, Pai, de obedecer ao Senhor, porque o Senhor não quer sacrifícios, é melhor obedecer do que sacrificar. Sim, Pai, o sacrifício foi feito pela expiação, aleluias, de Cristo, pelo sangue na cruz. Ora, bassoricantelanáchei. Derrama, Pai, essa unção, Pai, sobre cada cabeça. Aleluias, ó Pai, que é a instrução do Espírito do Senhor, Pai, sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E você diga amém. Então, pessoal, vamos ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. A mulher está ligada enquanto o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Amém? Contanto que seja no Senhor. Aqui fala da questão do casamento. Amém, queridos? No caso, essa carta ela é direcionada à igreja de Corinto, onde Paulo já estava no auge do seu ministério. E ali na igreja local teve muitas dúvidas em respeito disso. E nós vamos aplicar aqui, porque quem está debaixo do ministério, que é a unção do Espírito, aqui já está casado no mundo espiritual. Às vezes você não sabe que está casado no mundo espiritual, só que Deus ele conduz os seus filhos por caminhos retos. E aqui quem ouve as mensagens, principalmente as mulheres, estão casadas no mundo espiritual. E será no físico, se não foi revelado, vai ser revelado, porque Deus não deixa ninguém sem ver.
Nada fica oculto. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a verdade vai ser exposta. Então, quando a gente pensa em casamento, a gente pensa em algo relacionado ao princípio. Amém? E o que é o princípio? O princípio do casamento é que ele foi instituído por Deus e não por homens. Então, independente da lei, né, que nós vamos falar um pouco disso, independente da lei, o casamento, ele é algo espiritual, ele é uma instituição espiritual em que Deus, ele fez um homem para uma mulher. Ele criou Adão e trouxe Eva para Adão, certo? Deus o que capacita e transforma uma mulher para um homem. Então, não foi a mulher que foi atrás do homem, foi Deus que trouxe a mulher ao homem. É isso que a Bíblia ensina. Então, essa mulher, ela vai receber esse cônjuge. Mas como isso pode acontecer? Pode ser numa igreja, pode ser na porta da sua casa, pode ser no seu trabalho. Deus, ele vai criar um cenário, porque Deus, ele não trabalha com aquilo que se vê. O Deus de Israel, ele trabalha com o inusitado. Então, ele disse que não é bom que a mulher viva só e que o homem não viva só. Amém? Solitário. Deus, ele criou o homem e a mulher para uma missão. Lá em Cantares, capítulo 8, vai nos dizer que nada pode impedir esse amor. E qual verso? 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, e o ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Então aqui está falando que o amor de alma, ele é forte como a morte. Então, quando aqui fala, quando vocês ouvem, né, às vezes o padre, o pastor falando, né, eu digo um sacerdote que Deus chamou, queridos, né, quando o sacerdote vai falar, até que a morte o separe, é que a mulher, ela, enquanto ela está viva, ela está ligada ao quê? Pela lei o tempo todo em que o marido vive. Essa lei aqui é o casamento. Essa lei não é somente o cartório. Essa lei ela é espiritual. Tem um mês que Deus está falando comigo, todos os dias, de Malaquias 2, que ele quer uma descendência santa. E a mulher santa santifica o marido em oração, mesmo sem ele ver. Mesmo ele afastado para quem já casou. Mesmo com a carta de divórcio. Que Deus, Jesus, quando ele diz lá em Mateus 19, ele responde aos fariseus a questão do divórcio, ele fala que em caso de fornicação, só que a fornicação é para os solteiros, para o casamento é adultério. Deus, ele não aceita o adultério, por isso que a mulher está ligada ao homem enquanto vive. Só que se o homem ou a mulher falecer, podem casar novamente. Deus não aceita segundo casamento. Quem vai viver o encontro de almas, a maioria que vai viver o encontro de almas nunca foi casado no mundo físico. Amém? Nunca foi casado no mundo físico. No espiritual, sim, e Deus vai unir esse casal, que ele escolhe pessoas, sim. Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Abraão, não foi vários, ele escolhe pessoas para cumprir um propósito. E a mulher aqui que foi escolhida para viver o encontro de almas, o seu marido também já foi escolhido. Deus já tem me falado isso, que o seu cônjuge foi escolhido também. Então, às vezes o seu cônjuge não sabe que foi escolhido, só que a sua oração tem poder. A oração que? Porque o Espírito opera em você, porque ele vive em nós, temos uma aliança com Deus. Então, a mulher casada tem uma aliança com seu marido. A primeira aliança que a gente faz, o Senhor me disse isso há alguns anos atrás, no início da minha conversão nessa área específica.
A mulher e o homem, a primeira aliança é com Jesus. A segunda aliança, que é espiritual para Deus, depois de Jesus, é com quem você vai contrair matrimônio. E tem muitas pessoas que podem se perguntar: mas eu casei com a pessoa errada. Mas você casou com a consciência espiritual? Porque Deus, ele sempre vai falar antes. Deus não vai deixar você casar enganado. Porque muitos casam, depois que eles veem que casou com a pessoa errada, porque não consultaram a Deus. Muitos não dão ênfase a isso. Só que a segunda aliança mais importante é com seu cônjuge. Porque você está cumprindo o propósito de Deus. Ele não é um propósito da lei de Moisés. Ele é um propósito de Deus. Porque essa geração se tornou pecadora e adúltera. Isso é tão sério que quem divorcia, no mundo espiritual, para Deus continua casado. Ah, mas eu fui violentada. A lei de Moisés cobre isso. Mas Deus manda perdoar e mesmo afastado manda você pagar o preço de oração, de jejum, porque a batalha espiritual ela continua. Ah, Márcia, mas isso é muito doloroso, isso é pesado demais. Mas a Bíblia fala para a gente consultar a Deus. E que não sabemos escolher, não temos livre-arbítrio nessa área. Eu creio que a gente não sabe escolher. Eu creio que Deus, ele sabe escolher por nós e trazer a pessoa certa. Porque Adão, ele não ficou escolhendo qualquer mulher. Deus colocou no coração dele o desejo pela sua esposa, a Eva. Deus é que trouxe Eva para Adão. Amém? Por isso que devemos orar para que o nosso cônjuge venha até nós. Que Deus traga ele, no caso do reencontro. Então, em todo o tempo, a mulher casada está ligada à lei pelo seu marido. Então, a morte, que Deus é que traz a morte, porque Deus é que tem poder sobre a vida e a morte é que vai separar. Porque a pessoa, quando faz uma aliança perante Deus e jura ali e sela com a união sexual, tanto que, se você não selar, no caso é a união sexual, mas primeiro é a lei espiritual. A pessoa que Deus ajuntou, quando você assina o papel, quando você muda a documentação, você está cumprindo ali a vontade de Deus. A fornicação é para solteiros, no caso é um pecado de solteiros, que é o sexo antes do casamento. Só que o adultério, ele não é de forma nenhuma aceita por Deus. Mesmo que pastores tenham segundo, terceiro casamento, eles estão em adultério. Se o seu pastor casou eu não falo uma, tem que ser só uma na verdade. Se ele casou 2, 3 vezes, ele está em pecado pregando no púlpito. Porque para Deus não existe isso nos caminhos do Senhor na Bíblia. Então, somente em caso de viuvez, igual no caso de Ruth, né? Primeira palavra que Deus deu, ele conduziu em outra. A primeira palavra que Deus deu é o quê? Boaz casou com Ruth. Só que Ruth já era o quê? Uma mulher viúva. Mesmo, eu acredito que meio jovem. Ela era viúva. E para manter a descendência santa, porque está lá em Malaquias 2,15, Deus quer uma descendência santa, Ruth seguiu o Deus de Noemi, o Deus de Israel. E a descendência ali para manter ela santa, porque ela saiu dos deuses pagãos, ela foi abençoada. Então Deus, ele sempre vai frisar, priorizar uma descendência santa. Deus não vai priorizar uma descendência pecadora, adúltera. E o que é uma descendência adúltera? Aquele que tem segundo casamento. A partir do segundo casamento.
porque a maioria das pessoas não vão ser felizes. Porque a Bíblia fala em Oséias 2, verso 7, para voltar para o primeiro matrimônio, para o primeiro marido. As coisas de Deus são imutáveis, são monogâmicas, únicas. Não tem mais de 2, 3, 4 relacionamentos. Não existe isso nos caminhos do Senhor. Então, uma geração adulta é aquele que casa também com um divorciado, sem ser viúvo. A pessoa ali, que às vezes ela é solteira, nunca casou e vai casar com uma pessoa divorciada, ela é adúltera. 2 divorciados são adúlteros. É o ser mal, mas você para de julgar. Não é a Bíblia que está falando, não é eu. É a Escritura. A gente está com Deus ou não? A gente está com a Escritura ou não? Amém? Então, em todo o tempo, a mulher casada está ligada pela lei em que seu marido vive. Então, casando no Senhor, mesmo que a pessoa, eu não sei como funciona as outras religiões, mas aqui a gente está falando, se for a religião da Bíblia, Jesus, a palavra. Porque a igreja nós vamos, mas a igreja a gente vai para buscar até um refrigério espiritual. Mas Jesus, Deus fala que ele habitaria nos últimos dias, não em templos de parede, mas no nosso corpo, no nosso coração. Então, o nosso coração ele está alinhado à lei de homens ou à lei dos céus, que é de Deus. Então, é até que a morte separe. Por isso que, no encontro de almas, enquanto um dos cônjuges nunca foi casado, e Deus mostra a pessoa, você deve obedecer a palavra. Não casar com aquele que não é o seu cônjuge. Porque você casando em desobediência, não, eu não quero o cônjuge que Deus escolheu. Você vai colher o jugo, o peso no seu matrimônio. Porque você já caiu nas mãos do Deus vivo. A partir do momento que as mulheres que entram no campo, amém? Aquelas que entram no campo são feitas casadas. Deus já mostra o cônjuge. Os dois estão na mão do Deus vivo. Porque Deus disse que é um só. Serão uma só carne, mas primeiro Deus une o espiritual. Deus une primeiro a alma. Por isso que o princípio, que é espiritual, ele é mais importante do que a lei física. A lei de Moisés, do repúdio, que é o divórcio, não pode sobrepujar a lei de Deus, que é de Jesus, que é a lei do princípio. Por isso que essa geração é tão adúltera dentro da igreja pecadora, porque elas não aceitam o fato dessa verdade, porque inclui batalha e guerra espiritual. Amém? Em todo o tempo, Deus ele só dá o aval, né? No caso, ele só libera para casar de novo se um dos cônjuges vier a falecer. Caso contrário, independente do que aconteceu, Deus ele manda lutar pela restauração até o fim. Até o fim. Então é muito sério, queridos, a vontade do Senhor. E casar em desobediência, não, eu não quero esse cônjuge, eu quero o outro. Aí, pela força do braço, né? Colhe julgo. Então não existe essa questão de livre-arbítrio. Porque, de qualquer forma, estamos na mão de Deus vivo. E você e o seu cônjuge no mundo espiritual, mesmo que você não veja ele já está na mão de Deus. Porque quando você entra debaixo da unção, só Deus pode dar a última palavra. Amém? É uma palavra meio forte, assim, cortante, mas é a verdade, né, queridos? A maioria não quer saber da verdade, só que Deus, ele ama quando a gente fala a verdade. Ele ama que a gente busque a verdade. Se você não é inscrito, se inscreva. Fica na paz do Senhor.